Ah, sim. Então, vamos começar, né? Então, boa noite, meus queridos irmãos e irmãs. Nossa live de hoje, nós estaremos falando sobre a Semana Nacional da Vida. E o nosso tema será Família, Santuário da Vida. Esse tema fala sobre o vínculo entre família e vida, que são as duas grandes realidades da nossa igreja. Família, né, igreja doméstica, comunidade, comunidades, família, lugar de fazer um bem comum a toda a sociedade, à vida, né? E a família, né, tem que ser defendida e cuidada desde a concepção, né, até o fim natural. A vida, né, é um dom de Deus. É na família que ela cresce, se desenvolve, né, e é cuidada. Queremos mostrar que é possível cuidar e amar de todos sem distinção. E para falar sobre esse belíssimo tema, nós vamos convidar o casal coordenador regional Leste 2 da Pastoral Familiar da Diocese de Divinópolis, Sônia e Binho. Bem-vindos, Sônia. Boa noite, Ailma. Boa noite, Marquinhos. Boa noite a todos que estão conectados aí da Arquidiocese de Belo Horizonte, da Renze e de outras localidades também, né? É com um prazer que a gente recebeu esse convite, né, bem, para estarmos aqui nesse momento fazendo essa reflexão com vocês. Muito obrigada, desde já a gente agradece a oportunidade, né? Boa noite, Padre Jorge. Boa noite. Eu gostaria que nós iniciássemos com a oração proposta pelo subsídio Hora da Vida, da Comissão Nacional da Pastoral Familiar. É possível? Sim. Então, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Ó Maria, aurora do mundo novo, Mãe dos viventes, confiamo-vos a causa da vida. Olhai, Mãe, para o número sem fim de crianças a quem é impedido nascer, de pobres para quem se torna difícil viver, de homens e mulheres vítimas de inumana violência, de idosos e doentes assassinados pela indiferença ou por uma suposta compaixão. Fazei com que todos aqueles que creem no vosso Filho saibam anunciar com desassombro e amor aos homens do nosso tempo o Evangelho da vida. Alcançai-lhes a graça de o acolher como um dom sempre novo, a alegria de o celebrar com gratidão em toda a sua existência e a coragem para o testemunhar com laboriosa tenacidade, para construírem juntamente com todos os homens de boa vontade a civilização da verdade e do amor, para louvor e glória de Deus Criador e amante da vida. Amém. Amém. Com a palavra, Binho e Sônia. Ok, Padre Jorge. Muito obrigada. Obrigado, Padre Jorge. Uma alegria estar aqui com o senhor, revê-lo, nem que seja, né, virtualmente. Já tivemos algumas oportunidades de estarmos juntos, então, com muita alegria recebemos o convite, né, de, nesta noite, refletirmos, então, sobre o tema da Semana Nacional da Vida 2021, né, que tem como tema Família, Santuário da Vida, e como lema, os filhos são bênção do Senhor, os frutos do ventre, um mimo do Senhor. Isso é o verso 3 do Salmo 127, né? Nós vamos nos apresentar, né? Verdade. Eu sou o Binho. Eu sou a Sônia. Nós somos casados há 33 anos, temos 3 filhos. Somos da cidade de Carmo do Cajuru, pertencente à Diocese de Divinópolis, né?
E atualmente estamos na missão, né, encerrando a nossa missão como coordenadores da Pastoral Familiar no Regional Leste 2, né? Até dezembro estaremos na função. Depois, a partir de 2022, já temos a nova comissão constituída, eleita, né, na nossa última Assembleia. Mas vamos lá. Esse tema, né, da Semana Nacional da Vida, de 2021, é inspirado na carta encíclica de São João Paulo II, a Evangelium Vitae, né? É um texto, uma carta que o São João Paulo II escreveu em 1995, né? E nessa carta, bem profunda, né, como muitas orientações para toda a igreja, ele vem reiterar, né, então, o valor e a inviolabilidade da vida humana, né, colocando, né, a vocação da família como constitutivamente santuário da vida. Então, né, que a Comissão Nacional escolheu esse tema, tendo em vista, né, hoje a realidade que a gente vive, de tantas ameaças, de tantas agressões à vida em todos os sentidos, em todas as faixas etárias, né? Então, a Comissão Episcopal para a Vida e a Família se debruçou sobre essa encíclica, né, de João Paulo II e viu que seria um momento propício para esta Semana Nacional da Vida, né, que iniciamos no dia 1º, na última sexta-feira, vamos encerrar no dia 7, né, e dia 8, então hoje estamos encerrando a semana e amanhã celebraremos o dia do nascituro, né. Por que, então? Para quê? Para possibilitar-nos essa reflexão de a nossa família, né, como igreja doméstica, que a gente costuma, né, chamar, que é um ensinamento também de São João Paulo II, né, é chamada, então, a família é chamada a anunciar, a celebrar e a servir o Evangelho da vida. Então, o que significa isso, né? O Evangelho quer dizer a boa nova, a boa notícia, né? Então, nós, enquanto famílias, todas as famílias têm essa missão, essa tarefa de servir, né? Quer dizer, de levar a todos, de oferecer, de proclamar, de anunciar o Evangelho da vida, a boa notícia, a boa nova da vida, né? De valorização da vida, de celebrar a vida, de proteger, cuidar, promover a vida, indistintamente, como já disse aí no início, né? Então, a família é como o santuário dessa vida. Por quê o santuário? Porque é na família, né? A família é a guardiã da vida, ela é nela que se origina a vida, né? Não existe vida sem família, mas também não existe família sem vida, né? Então, a vida só é possível existir, nascer, se tivesse por fruto de uma união, né, conjugal, do homem e da mulher, de acordo com o projeto de Deus, então, constituindo, estruturando a família. Então, virão novas vidas, né? Os filhos. Então, a família tem essa tarefa, né? Esse dom de gerar a vida. Então, a família é o santuário da vida. Mas de qual vida? De todas as vidas, né? Independente em que circunstância esteja, né? De que forma seja essa família, ela é a guardiã, ela guarda e revela a comunicação humana, né? Onde se acolhe, protege, cuida da vida. Como a gente vê lá no número 92 da encíclica, né? A Evangelium Vitae, contra múltiplos ataques. Então, a família protege, cuida da vida contra os múltiplos ataques a que ela está exposta.
que pode desenvolver segundo as exigências de um crescimento humano autêntico. Por isso, o papel da família é determinante e insubstituível na construção da cultura da vida. Então, essas são palavras de São João Paulo II na Evangelii Vitae, né? Diante da nossa realidade que é construída e propagada a cultura de morte, né, por N circunstâncias, motivos e situações que são colocadas e que estão arraigadas na nossa cultura, nós somos chamados, né, nós, famílias, igrejas domésticas, somos chamados então, a propagar, a divulgar, a anunciar, né, a cultura da vida. Então, na igreja, né, tem essas duas grandes preciosidades, essas duas grandes realidades. A família, que é a igreja doméstica, ou a comunidade de comunidades, né, que se a gente for pensar na família mais alargada, e também a família, né, das cidades, né, onde é o lugar de se fazer o bem para toda a sociedade. Então, a família tem essa amplitude, né? A família doméstica, que é lá na nossa casa, mas tem também a família eclesial, que é a comunidade, e a família casa comum, que é a cidade, né? O local onde a gente vive, mora, reside, e tem esse espaço todo para, então, construirmos o bem comum, né? E a vida, que deve ser promovida, defendida e cuidada desde a concepção até seu fim natural, né? Até o seu declínio natural. Então, por que nós devemos dizer sim com toda a força, convicção e fé, este sim à vida, né? Por 3 motivos. Primeiro, porque a vida é dom de Deus, né? É gratuito, é uma dádiva. Deus que quis que cada um de nós viéssemos à vida, né? E a gente vê lá no Gênesis, e Deus criou o homem e a mulher à sua imagem e semelhança, né? Então, todos nós nascemos com essa dignidade humana de termos sido criados à imagem e semelhança de Deus. Então, por isso, esse é o primeiro motivo de defendermos a vida, né? O segundo motivo é porque a vida é um bem pessoal, né? É único, irrepetível. Então, cada um de nós, eu, Binho, cada um de vocês, a nossa vida é única. Nós somos irrepetíveis, não existe ninguém igual a cada um de nós, né? Então, é um bem original e inviolável. Por quê? Porque vem de Deus, né? É um dom, é uma dádiva de Deus. E, em terceiro lugar, a vida é um bem comum, né? Portanto, é uma responsabilidade de todos nós, né? Para defendermos e resgatarmos e respeitarmos a dignidade de cada pessoa, de cada ser humano, em todas as situações que cada pessoa vive, né? Então, nós temos que ter esse olhar, né? Somos todos iguais, por isso que a gente fala, somos todos iguais. Por quê? Porque somos criados à imagem e semelhança de Deus. Somos únicos, somos irrepetíveis, mas somos iguais na dignidade que Deus nos dá e que ninguém tira de nós, né? Então, por isso a vida é inviolável. Por ser um dom de Deus, ninguém tem o direito de tirar a vida do outro, né? Pertencemos a Deus. E a Comissão Nacional, então, baseada nessa carta encíclica, elaborou e produziu, né, o subsídio Hora da Vida, que vem nos ajudar a refletir, a celebrar em família ou celebrar em comunidade, conforme as possibilidades de cada realidade, de celebrarmos em comunidade. Eles propuseram, então, 8 temas, né, que compõem o Hora da Vida, né? A gente vai ver um pouquinho de cada um destes temas, né? O primeiro tema
o valor incomparável da vida humana, né? É uma motivação para que a nossa voz, enquanto igreja, né, enquanto cristãos, enquanto membros da pastoral familiar ou de quaisquer outras pastorais, movimentos e serviços que trabalham, lidam diretamente com as famílias, né, que a nossa voz, então, ecoe pelo mundo inteiro, dizendo que a vida vale a pena, né? É um dom de Deus, e é na família que ela cresce, se desenvolve, onde ela é cuidada, né? Então, nós queremos mostrar, nós precisamos, através da nossa voz, da nossa vida, do nosso testemunho, que é possível acolher, amar com ternura, generosidade, todas as pessoas, todos os que estão em situação de vulnerabilidade, né? Os esquecidos, os excluídos, todas as pessoas. Então, nós precisamos mostrar, né? E agir de forma que acolhamos todas as pessoas, né? Porque a vida é um valor incomparável, né? E a vida também é essa partilha, né? De solidariedade e amor para com todas as pessoas, né? Não somos chamados a sermos meros ativistas de, né, bandeiras contra aborto ou contra a eutanásia. Não é apenas isso, né? Não é só nessa perspectiva que a Semana Nacional da Vida vem nos chamar a refletir e atuar e despertar ações, mas sim a favor da vida, né? A favor da vida. E aí a gente pensa a vida desde a gestação até a fase idosa, né? Até o seu fim natural. Então, compreendendo essa relação de amor a Deus, né? Por essa vida que ele nos possibilita ter. A vida humana, e ela foi restaurada e salva, né? E reconduzida através de Jesus Cristo, que viveu a nossa vida humana, mostrando que é possível. Todas as ações de Jesus nos mostram nos evangelhos, né? Que é possível promover a vida, que é possível respeitar e devolver e resgatar a dignidade para todas as pessoas que sofrem, que são excluídas, que são marginalizadas, que são sofridas, né? Então, por aí passa esse primeiro tema, né? O valor incomparável da vida humana. Como segundo tema, nós vemos lá no Hora da Vida, né? Na raiz da violência contra a vida. Então, nós somos chamados a refletir e enxergar hoje, né? Tanto tipo de violência que temos contra a vida, né? Então, a banalização do valor da vida, a ausência de políticas públicas adequadas para essa preservação e esse resgate da dignidade de todos, né? Então, leva a ter essa lacuna, esse vazio, né? Na demanda, no atendimento às demandas das políticas mais básicas, né? Das necessidades mais básicas do povo, né? E aí a gente pensa a nível de cidade, de estado, de Brasil mesmo, né? De país e de mundo até. Então, se a gente for olhar para o nosso Brasil atualmente, né? Quantas experiências de colapsos, né? Na saúde, na educação, na segurança, na preservação do meio ambiente, porque aí pensa a vida na sua integralidade, né? Se vamos defender a vida humana de todas as pessoas que nos cercam, mas nós temos uma casa comum, né? Como nos ensina o Papa Francisco na sua carta, no seu documento Laudato Si, né? Então, e a gente vê hoje como que está sendo depredado, né? O nosso meio ambiente, as comunidades originais, né? Da nossa terra, e com tantas outras implicações, né,
causam violência diretamente à vida das pessoas, nas questões de moradia, na vida urbana, principalmente, né? E todas as outras realidades que a gente vive, onde, ao invés de ser preservada, pelo contrário, a vida vem sendo cada vez mais devastada, né? E para garantir a preservação da vida é necessário, né? E o Papa Francisco vem falar isso no discurso dele. A gente pegou esse trecho aí, está lá no Subsídio Hora da Vida, né? Num discurso do Papa para os juízes, no dia 8 de agosto de 2019, né? Então, o Papa vem dizer assim, olha, para garantir a preservação da vida é necessário um sistema político e econômico que garanta a democracia, e essa não seja somente nominal, mas também marcada por ações concretas que velem pela dignidade de todos os cidadãos. Isso exige esforços por parte das autoridades para reduzir a distância entre o reconhecimento jurídico e sua prática, né? Não existe democracia com fome, com a existência da fome, muita gente, né? Milhões e milhões de brasileiros passando fome. Como tem democracia se existe a fome, né? Como podemos falar que tem democracia, que tem desenvolvimento, se existe a pobreza? Principalmente nessa realidade nossa atual, durante e pós-pandemia, né? Não existe justiça com iniquidade, né? Eu li aquele trecho, né, bem, que a gente conversava hoje, dos textos, né, que existem. A nossa Constituição, ela traz lá no seu artigo 5º, dizendo que o direito à vida é inviolável. No Código Civil, nós temos que os direitos do nascituro estão assegurados desde a concepção. E também o Pacto de São José da Costa Rica diz que a vida do ser humano deve ser preservada desde o zigoto. Nós temos aí a questão jurídica, garantia, né, jurídica da vida. Mas essa garantia, ela é efetiva? Ela é concreta. Ela é concreta. Fica a pergunta, né? O que a gente vê hoje na sociedade, a gente vê no entorno das nossas comunidades, realmente isso aí existe. Está sendo respeitada e protegida, né? Então, a gente uma reflexão, uma discussão que a Semana Nacional da Vida vem trazer, para a gente conversar isso nos nossos grupos, conversar isso na família, com os filhos, que, né, às vezes ainda são adolescentes e estão aí aprendendo a conhecer a realidade, às vezes até dentro da nossa família, né, dos familiares também. Então, para nos despertar em todas as oportunidades que tivermos, de conversarmos sobre isso, né? Porque esse assunto, esse tema, ele atinge diretamente a cada um de nós, a todos nós. Todos nós sofremos consequências dessa falta, né, dessas estruturas sociais, de políticas públicas que venham defender mesmo, que venham garantir os direitos das pessoas, das famílias, do pai de família, da mãe de família, dos filhos, terem educação de qualidade, acesso à saúde. Então, isso tudo está diretamente ligado à defesa da vida, né? À manutenção, à subsistência da vida. Então, vamos pensar sobre isso, né? Depois, o terceiro tema, aqui eu tinha até previsto de a gente ver em contraponto, né, a toda essa realidade que a gente percebe, não só aqui na nossa cidade, aí né, em Belo Horizonte, que é capital, no nosso estado ou no Brasil, mas no mundo, né? O Papa Francisco, as atitudes dele, não só
o texto escrito, os ensinamentos, as exortações dele, mas as atitudes pessoais dele vêm nos ensinar e vêm testemunhar, né, tudo que ele fala e escreve. Ele tem atitudes, mas assim, então o Papa Francisco, desde que ele foi aclamado, né, e como o Papa, o novo Papa, então a atitude dele de se abdicar né, do sapato de Papa, do anel do Papa, da cadeira do Papa, tudo dele ele quer, né, ele vive sempre falando isso, ele quer uma igreja pobre para os pobres, né? E aí a gente vê várias atitudes dele de acolhida, de proximidade com os pequenos, né? Né? Isso aí, então, é uma abrangência muito grande nas ações que ele faz lá em Roma, né, de acolhida das pessoas de rua, para ter um lugar para tomar banho, para ter lugar para lavar as suas roupas, ele comendo com os pobres, né, sentando na mesa juntos, se fazendo um igual. Então, são atitudes que vêm testemunhar que é possível, né, acolhermos a vida e resgatarmos, né, a dignidade de todas as pessoas. Depois vem o tema terceiro, né? Que, diante de toda essa realidade, nós temos sinais de esperança e convite ao compromisso, né? Então, a preservação da vida passa necessariamente pela dignidade humana. Então, essa realidade de exploração, de manipulação, de desprezo pela vida humana, né, passa também pela exploração do planeta e dos recursos, né, através de uma falsa ideia ou de falácia, né, da liberdade. Mas vemos, né, que é possível nós reconhecermos o dom da vida, da nossa própria vida e da dos outros, mesmo com todas as fragilidades que possa existir, né, na realidade de cada pessoa, de cada família, mas nós, enquanto cristãos, batizados, leigos, missionários que somos, né, ou desejamos ser e precisamos buscar a cada dia ser, termos esse compromisso, tanto o compromisso pessoal como o compromisso comunitário, né? Então, olha, lá no subsídio, né, Hora da Vida, traz lá para a gente pensar e conversar e discutir, diante das realidades em que a vida é banalizada por meio da pena de morte, do aborto, da liberação das armas, né, da eutanásia, de todo tipo de violência, devemos nos posicionar pela vida, a favor da vida. Então, tudo isso aqui, né, que hoje está em discussão, ou então está nas notícias, ou nas manchetes, nas falas, né, de lideranças políticas ou né, autoridades, de que para resolver um problema, como o Papa Francisco vem sempre falando, e ele fala isso na Fratelli Tutti, né, também, que é uma dos últimos escritos dele, que para resolvermos um problema, a gente não vai resolver tirando a vida, né? Em momento nenhum, nem pensando em aborto, nem pensando em pena de morte, nem pensando em uso de armas, né? Em aquisição de armas, não é assim que nós vamos defender a vida. Nós vamos defender a vida com propostas concretas, né? Celebrando, valorizando a vida e resgatando a dignidade. Isso sim, é um compromisso pessoal que cada um de nós precisa assumir, né? Na defesa da vida. E o compromisso comunitário seria o quê? A gente, enquanto igreja, né, eclesial, enquanto pastorais, enquanto organismos da igreja, estarmos com os olhos abertos e sabermos identificar aquelas instituições ou organismos, né, que trabalham ou agem, né, em defesa da vida.
casas, né, de acolhida para mulheres gestantes que estão prestes a cometer o aborto, ou casas de recuperação de dependentes químicos, ou asilos, né, que acolhem as pessoas idosas, né, as casas de acolhida de idosos ou de menores em situação de risco, né, de pessoas vulneráveis, creches, e tantos orfanatos e tantas outras instituições. Então, enquanto compromisso comunitário, nós precisamos saber enxergar esses tipos, né, de instituições e nos disponibilizarmos a ajudar, né, a ofertar ajuda dentro das possibilidades de cada um. Então, para vocês terem uma ideia, né, um exemplo concreto que a gente pode dar. Aí, em Belo Horizonte, tem uma dessas instituições que acolhem mulheres gestantes, né, grávidas, que estão em risco de aborto, ou por despreparo, né, ou por ser meninas gestantes, né, na adolescência, ou porque a família não aceitou, ou porque, né, por algum motivo a mulher não quer a criança. Então, e os responsáveis por essa instituição sempre entram em contato e eles recebem comunicados de Minas Gerais inteiro, né? Então, sempre entram em contato com a gente, perguntando, nós estamos precisando de alguém da pastoral familiar lá na cidade, lá no norte de Minas, ou lá no sul de Minas, ou lá no Triângulo. Então, quem que você me indica da pastoral familiar dessa cidade tal, que temos uma pessoa que nos pediu ajuda, né? Então, a gente faz esse elo. É uma forma de ajudarmos, né? Mesmo que distantes, mas aí a gente passa o contato do coordenador da pastoral familiar lá daquela diocese, ou do padre que a gente conhece, temos os contatos, para poder eles irem perto da pessoa e oferecer ajuda, né? Às vezes a ajuda é só de ouvir, é só de acolher mesmo. Então, é possível, né? Só um exemplo que a gente está dando aqui de que podemos assumir esse compromisso pessoal e comunitário de colocarmos esperança, né? Para que a vida seja defendida e seja promovida, né? O quarto tema, então, a vida é sempre um bem, né? Nós já dissemos isso mais agora há pouco, né? A vida é um bem inviolável. Cuidar desse bem é uma responsabilidade de cada um de nós. Por isso, dizemos que a vida é única e irrepetível. E toda vida tem um porquê da sua existência, né? Deus possibilitou a vida de cada um. Então, tem um motivo, né? Para o mundo, às vezes nós valemos pelos bens e pelo que a gente possui ou pela qualidade de vida que a gente conquista. Mas lá em Mateus 20, 26, 27, o que a gente ouve, né? Para nós cristãos deve ser diferente. Entre vocês não deverá ser assim. Ao contrário, aquele que quiser tornar-se grande entre vós, seja aquele que serve. Então, o que é o servir? É estar disponível para a necessidade do outro, é estar de olhos abertos, enxergando a necessidade do outro, é estar de pés e braços dispostos, né, a caminhar na direção do outro, a acolher o outro e a servir, a buscar propostas de ações que vão então suprir a necessidade que o outro tem, né? Então, se quiser ser o primeiro dentre vós, seja o servo. Isso a gente é evangélico, né? Está lá em Mateus. É Jesus que disse isso. Isso significa que jamais poderemos avaliar a vida só do ponto de vista da qualidade, né? Então, às vezes a gente fica fechado no nosso mundinho, né? Cuidamos bem da nossa família, está tudo bem com a nossa família, ótimo, mas né, ao nosso redor? Nós precisamos ser sal e luz do mundo, fermento na massa, né? É isso que Deus espera de nós. Então,
A gente precisa ser essa igreja em saída que o Papa Francisco tanto tem nos ensinado, né? Ir ao encontro do outro para ajudar a sarar a ferida, né? A suprir a necessidade, a dificuldade, ouvir o que o outro está sofrendo, né? Isso está nos levando ao quinto encontro, né? Que é veneração e amor pela vida dos outros. A Sônia disse que a gente não pode, nós não podemos nos fechar no nosso mundinho, né? Valorizar a nossa vida, sim, devemos, nós temos por obrigação valorizar a nossa vida, porque ela é um templo do Espírito Santo, né? Mas também devemos valorizar a vida dos outros. Nós somos responsáveis pela vida dos nossos irmãos. Nós somos responsáveis uns pelos outros. Não como Caim, que responde ao Senhor: acaso sou responsável pela vida do meu irmão? Nós não somos Caim. Nós temos, amamos, consideramos os nossos irmãos, seja os nossos irmãos de sangue, seja os nossos irmãos de comunidade, seja os nossos irmãos na nossa igreja. Isso. Então, a gente vê, né, que cada pessoa tem o seu valor em si mesmo, tem a sua dignidade e merece todo o respeito e veneração. Então, olha, desde o embrião que está sendo gerado, né, ou a criança que nasce com deficiência, com alguma coisa genética que vem aí ser a vir a ser uma pessoa especial, ou o jovem com as suas crises, os seus medos, né? O adulto, pobre ou rico, inteligente ou não, depressivo, branco, negro, de qualquer raça, né? Ou o idoso, frágil ou forte, autônomo ou já dependente, né? Consciente ou com Alzheimer. Então, olha, né? Quantas pessoas com, né, alguma dessas características que cada um de nós tem nas suas famílias, né? Então, todos são iguais, merecem o mesmo respeito, o mesmo carinho, o mesmo cuidado, né? Merece ser bem acolhido. Então, não importa a condição que essa pessoa esteja, né? Ou que fase da vida que ela se encontra. A sua vida é um bem que deve ser protegido, defendido, cuidado e, acima de tudo, respeitado em toda a sua integralidade. Então, esse tema, veneração e amor pela vida dos outros, nos remete a isso, né? Então, a gente, né, conclui nessa reflexão que a vida é relacional, quer dizer, nós não somos uma ilha, nós precisamos nos relacionar uns com os outros, nós precisamos uns dos outros, ninguém vive sozinho. A gente precisa sempre, a todo momento, de algo ou de alguma coisa que vem do outro, que veio do outro, que foi o outro que produziu, que foi o outro que colaborou, que foi o outro que proporcionou, né? Então, não fomos feitos para vivermos isolados, né? Ao contrário, nós nascemos fruto de uma relação, né? De amor de duas pessoas que se encontraram e quiseram viver em comum unidade, né? E a família é o fruto dessa alteridade que Deus nos dá, né? Nos deu, que significa isso, né? Que todos nós, seres humanos, nós interagimos e somos interdependentes uns dos outros, né? Então, é nessa perspectiva. Ninguém vive só. Então, por isso, precisamos cuidar da vida um dos outros, né? O sexto tema a vida humana é sagrada e inviolável. Já falamos um pouquinho sobre isso, né? E a gente traz um trechinho do Papa, né, no seu escrito. O Binho vai ler para nós aí, o leitor 2, na página 2. Então, aqui da encíclica, esse trecho aí que vem falar que a vida é sagrada e inviolável. Esse trecho está lá no Evangelho Vita, em número 61, de São João Paulo II. A vida humana
é sagrada e inviolável em todos os momentos de sua existência, inclusive no momento inicial que antecede o nascimento. O homem, desde o ventre materno, pertence a Deus, que tudo esquadrinha e tudo sabe, que o forma e molda com as mãos, que o vê enquanto ainda é pequeno, um pequeno embrião, disforme e que vislumbra nele o adulto, cujos dias são numerados e tem a vocação já inscrita no livro da vida. Isso, então, é Deus que projetou, né, que quis, que desejou a vida de cada um. E está na mão de Deus o percurso dessa vida, né? E nos cabe apenas cuidar e zelar e defender essa vida, né? E aí a gente traz para refletir dois pontos aqui, né? Quando a gente pensa nisso, da vida humana é sagrada e inviolável, né? Será que você, nós, cada um de nós, já parou para pensar qual que é o sentimento seu diante da realidade da sua vida, ao pensar que você está aqui, está, né, nos ouvindo e participando aqui agora, porque os seus pais permitiram que você nascesse? Porque o nosso pai, a nossa mãe, permitiu que nós viéssemos à vida, né, acatando e recebendo esse presente de Deus que é a vida, né? Então, outra reflexão que a gente traz, a gente vê lá em Jeremias, né, no livro de Jeremias, capítulo 1, versículo 5, antes que fosses formado, eu já te conhecia. O Senhor dizendo isso, né? Então, antes mesmo da nossa concepção, Deus já nos escolheu e consagrou. Deus já escolheu e consagrou cada bebê, cada feto que está sendo gerado. Então, como negar? Como que nós vamos, então, negar que a vida humana tem início na sua concepção? Né? Então, fica aí essa reflexão dentro desse tema. A vida humana é sagrada e inviolável, né? O sétimo tema vem agora nos fazer, então, a provocação, um convite, né? Um chamado mais propriamente, né? Um compromisso. O tema é anuncia o evangelho da vida. Então, essa é a nossa missão. Esse é o chamado que Deus faz para cada um de nós, né? A família é vocacionada à vida. Nós somos vocacionados a promover a vida. Então, a gente precisa fazer esse caminho de conversão, né? Conversão pessoal, conversão familiar, conversão pastoral. Então, de estabelecermos esse encontro, né, com esse Deus que nos deu a vida, para podermos, então, assumirmos esse propósito, né, de defendermos a vida. Como, né, a gente vê no Evangelho, Jesus, né, encontrando com a samaritana. Ele não chamou a samaritana aqui, escuta, vem cá, eu sei que você tem um monte de pecado, vem cá, vamos conversar e vou te dar né, as regras, os caminhos para você mudar de vida. Não, ele chamou, pediu alguma coisa que ela tinha para oferecer, que era a água que ela estava pegando no poço, né? E ele, então, pedagogicamente, puxou conversa, né? E foi possibilitando com que ela falasse da sua vida, contasse a sua história e desejasse ser diferente, desejasse, então, a água viva, né? Desejasse conhecer esse Jesus. E ela, então, constatou que era ele próprio que estava conversando com ela, né? Então, aí aconteceu a conversão, né? Por isso, enquanto leigos, agentes né, das pastorais, nós precisamos mobilizar, né? Mobilizar quem?
na nossa diocese, o nosso padre, o nosso bispo, né, na nossa paróquia, os padres, as lideranças da comunidade, ou então mobilizar a cidade, né? Igual nessa Semana da Vida, será que tivemos essas iniciativas de fazer saber, levar ao conhecimento das autoridades da cidade, dos conselhos, que existem, né, das instituições, dos médicos católicos, de que estamos celebrando, somos chamados, convidados a celebrar a Semana Nacional da Vida, que não vai ser só nessa semana. O nosso trabalho, essa nossa missão, deve ser contínua, né? Um outro chamado que é feito para nós é para celebrarmos a vida, né? Então, temos aí esses subsídios que nos são oferecidos, ou outros tantos que podemos, momentos que podemos proporcionar de celebrar a vida, de estarmos juntos diante, né, de Deus, em comunidade, em família, louvando, agradecendo a Deus pela nossa vida, e também pedindo forças para que Ele nos inspire, para que saibamos enxergar as necessidades, né? Para que nos convertamos a cada dia nessa busca, né, de promoção da vida. E rezando em família, né, rezando em comunidade também. Então, viemos fazer essas provocações, né? Isso aqui a gente ouviu de Dom Ricardo Ruppers, que é o presidente atual da Comissão Nacional da Pastoral Familiar, numa live que ele fez conosco, né, em preparação à Semana Nacional da Vida. Então, ele perguntou, né, ele nos trouxe essa reflexão, famílias, igrejas domésticas, agora estão falando da família nossa, dentro da nossa casa. Entre vocês, entre os seus familiares, tem alguém ou alguma pessoa, alguma vida fragilizada que está precisando de algum cuidado mais de perto, de alguma atenção, né, do nosso tempo, para gastarmos o nosso tempo, né, investirmos o nosso tempo com essa pessoa? Se a gente consegue enxergar, se puxa, aí a gente lembra, né, daquela pessoa da nossa família que precisa de alguma ajuda. É porque o Espírito Santo está nos mostrando um caminho a seguir, né? Algum objetivo concreto que precisamos propor, né? Aí ele pergunta, família de famílias agora, comunidade, a comunidade eclesial, na sua comunidade, de você que está nos ouvindo agora, né, nos acompanhando, tem alguém que está vulnerabilizado? Algum ministro da Eucaristia que está doente, alguma senhorinha lá do apostolado da oração, que está lá todo dia na comunidade, na celebração, que está meio sumida, né? Por quê? Já procurou saber? Às vezes está precisando, né? Ou algum adolescente, algum jovem que você está percebendo na sua comunidade que ele está indo para algum caminho que não está muito legal, que não está muito bacana, né? Olha, é uma situação de vulnerabilidade que precisa, né, de alguma ação concreta que possamos fazer, né? Ou alguma criança que está sofrendo violência doméstica, ou que está sofrendo, às vezes, alguma violência, né, sendo abusada, tanta coisa, né? Ou alguma mulher que está sofrendo a violência doméstica também. Então, estamos tendo hoje, nesse mesmo instante, uma live muito interessante de uma das dioceses do nosso regional, que está falando sobre isso, sobre a violência doméstica contra a mulher, né? Então, aquela máxima, aquela frase que em briga de marido e mulher não se mete a colher, então isso cai por terra, né? Nós temos que estar atentos, sim, temos que nos intrometer, sim, quando alguma vida está sendo violentada, alguma vida está sendo agredida. Então, é nosso papel, né, termos atitudes de defesa da vida. Difícil? Pode ser, mas nós temos que buscar caminhos, buscar ajudas para poder assumirmos essa nossa missão, né? E na nossa cidade, aí o Dom Ricardo vem falar, né, a nossa casa do bem comum. Como que podemos fazer a diferença para que a vida seja promovida? Para que haja políticas públicas
né, que venham subsidiar, que venham cuidar ou dar condições, né, de cada pai e mãe de família cuidar da sua família, para cuidar da vida de todos da sua família. Nós precisamos dar respostas, sermos propositivos, né, para essas pessoas ou esses grupos que estão sofrendo esses atentados, que estão sofrendo essas agressões, que estão sofrendo essas violências contra a sua vida, né? Então, é necessário localizar as reais demandas que temos perto de nós e darmos respostas concretas para essas demandas reais da vida, né? Então, o nosso compromisso é trazido, né? A gente traz aqui também como compromisso comunitário, né? Individual e comunitário também. Vamos buscar informações sobre grupos de defesa da vida em nossas comunidades. Nós temos, sim, muitos, né, no nosso bairro, na nossa cidade, para podermos direcionar a ajuda que muitas pessoas perto de nós estão precisando. Às vezes não somos nós que vamos, temos condições de oferecer a ajuda que aquela pessoa, aquela família precisa, mas nós podemos orientar um caminho, né? Vamos nos organizar em pequenos grupos e participar de atividades de apoio às famílias em risco, em situações de vulnerabilidade, e participar de atos para a construção de políticas públicas justas em defesa do nascituro. Isso são 2 compromissos, então, que nos traz o Hora da Vida, né? E, por último, o último tema, os filhos são bênçãos do Senhor, né? Então, a gente sabe que tudo, então, começa, né, no seio da família. A vida se origina nesse santuário, que é perfeito para que a vida se desenvolva com tudo o que Deus sonhou para a felicidade de seus filhos e filhas. Quando a gente fala, então, de ser o ambiente perfeito, não quer dizer que tem que ser com riqueza, com luxo, com abundância, às vezes até supérflua, não. Na simplicidade, né? A gente vê tantas famílias que são pobres, né? São humildes, mas estão abertas à vida e conseguem, sim, gerar, cuidar e educar e formar os seus filhos com o necessário para viver, né? E isso, às vezes, vem como um rótulo que já tem, né? Que os pobres têm mais filhos porque não tem como evitar filhos. Por essa aí, né? Um outro debate que a gente pode depois fazer. Mas, às vezes, eles são muito mais generosos e entendem muito mais o propósito de Deus de ser cooperadores na geração da vida e constituem a sua família, mesmo na simplicidade, às vezes na dificuldade, mas são pessoas honestas, trabalhadoras, sim, né? E que são amorosas, são fraternas entre si e são muito mais solidários do que às vezes, pessoas que têm mais posses, mais qualidade de vida, mas são mais individualistas, mais fechadas e não estão nem um pouquinho preocupadas com a dor do outro, com o sofrimento do outro, né? Então, filhos são bênçãos do Senhor na nossa vida, né? E aí vem de encontro ao lema, né, da Semana da Vida. Os filhos são, portanto, um mimo, um presente, um dom pelo qual Deus continua manifestando o seu transbordamento de amor, né? E aí a gente traz para refletir na página 3 aqui, mais duas questões, isso. Aí nos faz refletir sobre os nossos filhos, né? O que mais desejamos para os nossos filhos, seja biológicos ou adotados, né? O que mais desejamos para eles? Às vezes a gente pensa só em riqueza, bens, né? Profissão que renda muito dinheiro, né? Será que esse é o bem maior que nós podemos desejar para os nossos filhos? Nós costumamos lembrar da vontade de Deus quando cuidamos dos nossos filhos? Qual que é o desejo de Deus para, né, nós pais, para os nossos filhos? Que tenham vida, né? A vida
em família, partilhando, né, vivendo com alegria, na simplicidade, sim, né, mas sendo fraternos, solidários. E outra, somos carinhosos com nossos filhos e os aceitamos como são, né? Os filhos são bênçãos na nossa vida. Será que a gente respeita os nossos filhos nas suas individualidades, do jeito que eles são? Ou a gente quer formatar e quer decidir tudo, né, para os nossos filhos, achando que nós temos, né, esse direito? Nós temos sim que dar as orientações, conduzir, né, ou mostrar o caminho, mas respeitar a individualidade de cada um, né? Então, terminando, em nossa ação pastoral, somos chamados e enviados a testemunhar, como famílias e em família, que é possível acolher, promover, amar com ternura e com generosidade todos aqueles que são vulnerabilizados, esquecidos e excluídos, né? A vida é essa partilha de solidariedade e amor para com todos, né? Então, seria um pouco isso, essa provocação para esses temas, né, trazidos para essa Semana Nacional da Vida. Muito bem, te agradece. E uma verdadeira aula, né, para nós sobre a vida e tudo aquilo que a nossa igreja propõe, sobretudo aquilo que o Santo Padre, o Papa Francisco, tem proposto. Eu achei muito interessante quando você falava, Sônia, e os dois falavam, é que o Papa Francisco ele tem nos ajudado a pensar na vida, não só na vida. Você disse uma coisa interessante. Não é só levantar bandeiras contra aborto, eutanásia, etc. Mas a preocupação do Papa, e você, no decorrer da fala, foi colocando isso muito claro, é o cuidado da casa comum, né? Também. A vida é para todos, e todos devem defendê-la. Por isso, o cuidado da casa comum é realmente o lugar, é o berço da vida, né? E é o lugar onde a vida precisa florescer mesmo. Sobretudo, essa preocupação da vida dos adolescentes, dos jovens, né, das crianças, como a igreja tem colocado nessa preocupação. Então, é muito interessante essa Semana da Vida, porque ela nos ajuda a refletir realmente sobre aquilo que é o dom maior que nós temos, né? Você falava também um pouco nessa linha aí, né? Não é ter tantos bens, mas esse valor inviolável da vida precisa ser mantido, precisa lutar por ela. Aliás, eu percebo que na história da humanidade, quando a humanidade está perdendo o senso da vida, Deus faz com que a humanidade acorde. Eu sempre tenho falado em relação à pandemia, que graças a Deus os números estão abaixando, é que Deus não estava castigando ninguém, não podemos ter essa ideia. Mas Deus deixa o próprio universo se reajustar. É um reajuste da própria vida, né? Infelizmente, muitas vidas foram ceifadas, muitos de nós tivemos o Covid, e alguns mais sequelados, outros menos, né? Mas eu vejo que é um reajuste do cosmos, né? Para que a vida reacenda com maior valor, né? Então, isso é muito importante. A gente agradece muito. Nós tivemos um problema em relação ao YouTube, ficamos com o Facebook, mas depois o vídeo irá com certeza no Facebook, no YouTube, aliás, e queremos agradecer muito, então, a você, Sônia, você, Binho, por essa contribuição com a nossa forania e, de certa forma, com a nossa Arquidiocese de Belo Horizonte, com essa reflexão tão bonita e tão importante desse tema tão necessário para a nossa reflexão, que é justamente o tema da vida, né? E muito bem, nós não podemos ficar muito tempo, porque daqui a pouco cai também, né? Hoje em dia está assim, né? Se não paga, cai, né? Isso mesmo. Eu queria agradecê-los, desejar que vocês sejam muito felizes, protegidos por Deus nessa missão tão bonita, né, de serem o casal coordenador do Regional Leste 2. A gente sabe que a missão é árdua e nesse tempo de pandemia
tiveram também que readaptar essa missão, mas fizeram muito bem, né? Nós vimos aí, acompanhamos as lives sobre a Amor Letícia e outros temas muito importantes, e desejar, né, que a pastoral familiar, no nosso Regional Leste 2 e em todo o Brasil, assuma realmente essa missão de defesa da vida, defesa da família, né? Ano que vem nós temos, não sei se ano que vem ou outro ano, 23, que tem o encontro mundial. Ano que vem, né? Mundial das Em Famílias, ano que junho. vem. É em Que junho. será não só no Vaticano, né, lá em Roma, mas também Na todas verdade, as dioceses, né, vai os acontecer em regionais, todas as dioceses e comunidades. poderão e deverão trabalhar para que esse tema seja refletido. E creio que será um ano de muito trabalho para a pastoral familiar, né? E de muito enriquecimento para o Brasil, sobretudo, que tem esse carinho tão grande com essa pastoral, que a gente sabe que está também no coração dos nossos bispos, né? Então, muito obrigado. Nós vamos fazer a oração final. Queria agradecer a Ilma e o Marquinhos também, que são o casal da nossa arquidiocese, da Forania São João Batista, da região Esperança, né, aqui de Belo Horizonte, e o suporte que nós tivemos, né, do Kelvin, que é da Pascom, da Forania, e da Miriam e do Alisson, que são da paróquia Santa Clara de Assis, que é um santuário ecológico urbano dentro de Belo Horizonte, a nossa paróquia Santa Clara de Assis, onde nós defendemos também a vida, não só a vida humana, mas toda a vida, uma vez que estamos dentro de um belo jardim ecológico. Agradeço a esses que nos ajudaram. Façamos a nossa oração final, oração à Sagrada Família. Essa oração está também no subsídio Hora da Vida, Família, Santuário da Vida. Jesus, Maria e José, em vós contemplamos o esplendor do verdadeiro amor. Confiantes a vós, nos consagramos. Sagrada Família de Nazaré, tornai também as nossas famílias lugares de comunhão e cenáculos de oração, autênticas escolas do Evangelho e pequenas igrejas domésticas. Sagrada Família de Nazaré, que nunca mais haja nas famílias episódios de violência, de fechamento e divisão. E quem tiver sido ferido ou escandalizado, seja rapidamente consolado e curado. Sagrada Família de Nazaré, fazei que todos nos tornemos conscientes do caráter sagrado e inviolável da família, da sua beleza no projeto de Deus. Jesus, Maria e José, ouvi-nos e acolhei-nos e acolhei a nossa súplica. Amém. Amém. Hoje, no dia de Nossa Senhora do Rosário, rezamos uma Ave Maria, pedindo a proteção de Nossa Senhora do Rosário sobre o nosso regional e sobre as nossas famílias. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora do Rosário, Rogai por nós. Caríssimos, obrigado. Peçamos a Deus que nos abençoe. Seja muito feliz na missão, que Deus os proteja. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão da sempre Virgem Maria, Mãe de Deus, nossa Mãe, a Mãe da Vida, a Senhora do Rosário, de São José, Pai adotivo do Menino Jesus, e Santa Clara de Assis, desça sobre vós e permaneça para sempre a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Boa noite, obrigado, sejam felizes. Obrigada, a gente que agradece, foi um prazer. Boa noite a todos. Obrigada, Padre Jorge, obrigada a Ilma e Marquinhos. Até a próxima. Obrigada a vocês pela disponibilidade, pelo carinho que sempre tem com a gente. Amém. Bom prazer. Boa noite. Boa noite. Deus abençoe vocês. Obrigada, Padre Jorge. Também. Um abraço para o Kelvin e para a Miriam também. Do Alisson. Do Alisson. Obrigado, até mais. Até mais. Tchau. Até mais, tchau.